Num tempo em que os gritos dos inocentes ecoavam nas muralhas de pedra do Egito e os chicotes dos capatazes deixavam marcas fundas na pele e na alma dos hebreus, o silêncio de Deus parecia ensurdecedor. O povo escolhido, descendente de Abraão, Isaque e Jacó, agora era tratado como escória. Escravizados, humilhados, esmagados pelo peso da opressão de Faraó, viviam entre tijolos, palha e dor. As mãos calejadas construíam impérios para um tirano, enquanto os joelhos sangravam de tanto clamar aos céus. Mas por mais que parecesse que o céu estava fechado, Deus ouvia. Cada lágrima caída no barro era uma semente de libertação sendo plantada no tempo certo. Porque o Deus dos hebreus não é surdo. Ele apenas se move no tempo exato, e quando se move, nada pode detê-lo. O novo faraó, que não conhecia José nem o legado deixado por ele, viu no crescimento do povo de Israel uma ameaça e decidiu agir com mão de ferro. Ordenou a matança dos recém-nascidos, transformando o Nilo num rio de sangue inocente. Mas quanto mais apertava, mais o povo clamava. E foi naquele vale de sombras que uma mulher deu à luz um menino diferente. Ela o escondeu por 3 meses. Depois, com coragem e fé, o colocou num cesto e o lançou ao rio. Aquela criança era Moisés, salvo pela filha do próprio faraó, criado no palácio do inimigo, mas com o sangue dos escravos correndo nas veias. Deus já estava escrevendo a libertação não com clarins e exércitos, mas com um bebê, dentro de um cesto, no mesmo rio onde tantos haviam morrido. Enquanto o povo sofria, Moisés crescia em sabedoria, dividido entre 2 mundos. Hebreu por nascimento, egípcio por criação. Um conflito interno que ardia em seu coração. Até o dia em que viu um egípcio maltratando um hebreu e a ira contida explodiu. Moisés matou o egípcio e fugiu para o deserto. Aos olhos do povo, ele havia sumido. Para o Egito, ele era um traidor. Mas para Deus, estava sendo preparado. Porque antes de libertar uma nação, Deus forja o libertador. Anos se passaram. O povo continuava a chorar. Mas então, a Escritura diz: e Deus ouviu o seu gemido e lembrou-se da sua aliança. O silêncio foi rompido. O relógio do céu havia tocado. E no meio de um deserto, diante de uma sarça ardente, Deus chamou Moisés. E nada mais seria como antes. Em pleno deserto de Midian, um homem já envelhecido pastoreava ovelhas longe do burburinho dos palácios e da escravidão do Egito. Moisés havia trocado o ouro egípcio pela poeira do deserto. Não tinha mais exército, trono ou influência. Tinha apenas um cajado, um rebanho e memórias. Foi ali, no meio do nada, que o céu decidiu romper o silêncio. Diante de seus olhos, uma sarça ardia em fogo, mas não se consumia. Intrigado, Moisés se aproximou e então ouviu a voz. Uma voz que fez a terra tremer, mas que também sussurrava ao coração. Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Aquela resposta simples, mas poderosa, ecoou nos céus. Era tudo o que Deus precisava para iniciar o plano mais ousado da história. Libertar uma nação inteira da mão de um império. Deus se apresentou como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não era um Deus estranho, nem uma divindade do deserto. Era o mesmo Deus que havia feito promessas e agora estava pronto para cumpri-las. Mas Moisés vacilou. Quem sou eu para libertar Israel? Ele perguntou. E a resposta de Deus não foi uma lista de credenciais ou currículo. Foi simples e direta. Eu estarei com você. Deus não estava buscando heróis prontos, mas corações dispostos. E ainda assim, Moisés tentou recuar. Apontou sua língua, sua falta de eloquência,
seus medos. Mas Deus já havia providenciado tudo. Até Arão, seu irmão, seria sua voz. Porque quando Deus chama, Ele também capacita. A sarça queimava como um símbolo vivo. A missão é de Deus, e Ele mesmo sustentará o que chama para fazer. Então, com o coração ainda em conflito, Moisés partiu. Levava nas mãos o mesmo cajado de pastor, mas agora ele seria instrumento de sinais. Aquele bastão comum, tocado por Deus, se tornaria arma contra os deuses do Egito. Moisés voltava ao Egito não como fugitivo, mas como profeta. Não como príncipe, mas como servo do Altíssimo. O cenário estava armado. Um homem simples, acompanhado por seu irmão, contra o império mais poderoso da terra. Aos olhos humanos, seria loucura. Mas aos olhos da fé, era apenas o começo. Porque quando Deus envia, o impossível se curva. A sarça ardente havia acendido uma chama no espírito de Moisés, e agora o céu marchava com ele. Moisés entra no Egito como uma sombra do que fora, mas carregando a autoridade de quem foi enviado pelo próprio Eu Sou. Ao lado de Arão, ele se apresenta diante do trono de Faraó e solta a frase que sacudiria os pilares do Egito. Assim diz o Senhor: deixa o meu povo ir. Mas Faraó não treme, não se dobra. Ele ri e, como resposta, aumenta o fardo dos hebreus. Obriga-os a produzir tijolos sem palha. O povo se desespera e Moisés vacila novamente. Senhor, por que me enviaste? Mas Deus já havia previsto tudo. O coração de Faraó seria endurecido, e não por acaso. Deus permitiria a resistência para mostrar sua glória de maneira ainda mais poderosa. Não seria apenas uma libertação política. Seria uma aula pública para o mundo antigo. Só o Senhor é Deus. E então, começaram as pragas. Uma a uma. Cada praga atacava não apenas a estrutura econômica do Egito, mas também suas crenças religiosas. O Nilo, considerado um deus, se transforma em sangue. As rãs, adoradas como símbolo de fertilidade, se tornam praga. Piolhos, moscas, pestes no gado, úlceras, granizo, gafanhotos, escuridão total. Cada golpe era como uma martelada nos ídolos egípcios. E mesmo assim, o coração de Faraó continuava endurecido. Mas aqui está o detalhe. O endurecimento não era apenas orgulho humano, era também julgamento divino. Deus estava expondo a arrogância de um império diante do universo. O homem que se achava Deus estava prestes a ver que só existe um trono verdadeiro, o do céu. E quando tudo parecia insuportável, veio o anúncio da última praga, a morte dos primogênitos. Não havia mais volta. Aquela noite seria marcada por choro em toda a casa egípcia e salvação na casa dos hebreus. Porque onde o sangue do cordeiro estivesse nos umbrais, a morte passaria por cima. E foi assim que nasceu a Páscoa. Enquanto os egípcios enterravam seus filhos, os israelitas comiam apressadamente, prontos para partir. O coração de Faraó finalmente cedeu, não por arrependimento, mas por desespero. E ao som de um lamento nacional, Israel saiu. Saiu livre. Saiu forte. Saiu com despojos. Porque quando Deus decide libertar, nem império, nem praga, nem coração endurecido conseguem impedir o cumprimento de sua promessa. O povo de Israel deixa o Egito com pressa, mas não em pânico. Há uma direção clara. Uma nuvem gigante, pairando no céu, vai à frente de todos. Durante o dia, ela cobre do sol escaldante. À noite, ela se transforma numa coluna de fogo, como se o próprio céu os estivesse guiando. Era o Senhor, visível, tangível, conduzindo seu povo pelo deserto. Mas aí vem o impensável.
Deus manda o povo acampar em frente ao Mar Vermelho. Atrás deles, o exército de Faraó ressurge, furioso, coração endurecido pela última vez. Carruagens reluzem ao longe, e à frente, só há água, nenhum barco, nenhuma ponte, só o abismo azul. E o povo se desespera. Gritam, murmuram, culpam Moisés. Mas Moisés se volta para Deus e recebe a ordem mais insana já dada. Diga ao povo que marche. Enquanto os hebreus gritam, Moisés estende sua mão sobre as águas. E o impossível acontece. O mar começa a se abrir. As águas se erguem como muralhas à direita e à esquerda. O chão, antes encharcado, agora está seco. Deus transforma o caos em caminho. E no silêncio daquele milagre, o povo atravessa. Cada passo é uma afronta às leis naturais. Cada pegada na areia seca é um testemunho do poder divino. Enquanto isso, a coluna de fogo impede que os egípcios avancem. Deus cria não só um caminho, mas um bloqueio sobrenatural. E quando todos os hebreus já estão do outro lado, a coluna se retira. Os egípcios correm para dentro do mar, sem saber que estão entrando numa armadilha celestial. Foi o último ato de desespero de um império derrotado pela mão do Altíssimo. Então Deus fala a Moisés mais uma vez. Ele ergue a mão, e as águas agora obedientes voltam ao seu lugar. Carruagens, soldados, lanças, cavalos, tudo é engolido pelo mar. Silêncio. O mesmo mar que ameaçava Israel agora se torna o túmulo de seus opressores. E do outro lado, diante daquele cenário, o povo de Deus finalmente entende: o Senhor é quem luta por eles. Não era apenas uma saída do Egito, era o início de uma jornada de fé. Miriam, irmã de Moisés, pega o tamborim, e ao som dos louvores, as mulheres dançam. O Senhor triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. É o começo de um novo tempo. E a certeza de que, quando Deus guia, até o mar vira estrada. Eles viram o mar se abrir, viram o exército mais poderoso do mundo ser destruído sem que uma espada israelita fosse desembainhada. Mas 3 dias depois, tudo parece esquecido. A caminhada no deserto os leva até Mara. E ali encontram água, mas é água amarga, imprópria para beber. E a multidão começa a murmurar. A primeira reclamação coletiva após a libertação. Eles não clamam, reclamam, questionam, acusam, se rebelam. Quantas vezes somos assim também? Esquecemos milagres passados diante de um novo desafio. Moisés, aflito, clama ao Senhor, e Deus o instrui a lançar um pedaço de madeira nas águas. Quando ele obedece, o milagre acontece. As águas se tornam doces. Aquilo que era amargo se transforma em bênção. Deus estava ensinando uma lição profunda. Fé não se sustenta só de livramentos espetaculares, mas de confiança diária em suas promessas. Mas havia algo ainda mais profundo. Ali em Mara, Deus estabelece um princípio. Se vocês ouvirem atentamente a minha voz, eu não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que trouxe sobre o Egito. Era uma aliança, um contrato espiritual. A libertação física já havia ocorrido, mas agora era a hora da cura emocional, espiritual e moral. Deus queria formar um povo que confiasse nele mesmo quando a água fosse amarga. Um povo que entendesse que obediência não é peso, é proteção. Quantos de nós, ao primeiro gosto amargo, abandonamos a fé? Mas Deus estava mostrando que o deserto não era para puni-los, e sim para treiná-los. O milagre da madeira nas águas era mais do que provisão,
Era um símbolo profético do que viria, pois um dia, numa outra madeira, o Filho de Deus transformaria a amargura do pecado em salvação eterna. Logo depois de Mara, Deus os leva a Elim. E lá do nada, encontram 12 fontes de água e 70 palmeiras. Um verdadeiro oásis. Como se Deus dissesse: eu já tinha preparado esse lugar, era só confiar mais um pouco. O problema nunca foi a escassez, mas a impaciência. E quantas vezes também estamos a um passo de Elim, mas estacionamos em Mara, reclamando, desistindo, murmurando. Deus queria que o povo entendesse que cada etapa da jornada revelaria mais do seu caráter, e que o propósito final não era apenas levar luz a Canaã, mas fazer deles um povo santo, curado, maduro. No deserto, aprendemos a ouvir a voz de Deus. E quem ouve, obedece. E quem obedece, experimenta milagres onde antes só havia amargura. Em Mara, nasceu a primeira aliança. E em Elim, Deus mostrou que quem confia sempre encontra descanso. O povo havia saído de Elim. Deixaram para trás as fontes de água e as palmeiras. Agora caminhavam pelo deserto de Sim, entre Elim e o Sinai. E lá, mais uma vez, a murmuração começa. Dessa vez, era fome. A ausência de pão os faz olhar para trás e dizer: ah, se tivéssemos morrido no Egito, pelo menos comíamos carne e pão à vontade. Eles esqueceram o chicote, o fardo, o cativeiro. Tudo porque o estômago estava vazio. Quantas vezes também fazemos isso? Idealizamos o passado por causa das dificuldades do presente e deixamos de confiar no Deus que já nos mostrou sua fidelidade. Mas Deus não os rejeita. Pelo contrário, Ele responde com uma promessa: farei chover pão do céu. E naquele mesmo dia, ao cair da tarde, codornizes cobrem o acampamento. E pela manhã, o milagre está ali, cobrindo o chão como orvalho. Era o maná, um sustento que vinha direto do trono de Deus. Mas o maná não era apenas alimento, era um teste. Deus ordenou que cada um colhesse apenas o necessário para o dia. Nem mais, nem menos. Uma medida exata por pessoa. E disse: não guardem para o dia seguinte. O que Deus queria ensinar: que a provisão dele é diária. Que viver de fé é confiar a cada manhã. Mas alguns, desconfiados, tentam guardar. E o que era maná se transforma em podridão, minhocas e mau cheiro. É o que acontece quando tentamos estocar fé, quando tentamos controlar o amanhã, quando tentamos viver com base na ansiedade. O maná ensinava dependência, ensinava a confiar. Era uma lição viva de que Deus cuida, mas deseja ser buscado diariamente, porque o sustento do céu não se acumula, se renova. Havia uma exceção. No 6º dia, deveriam colher porção dobrada, porque no 7º, o sábado, não haveria maná. E algo surpreendente acontece. O maná colhido em dobro não apodrece. Nenhuma minhoca, nenhum mau cheiro. Porque quando se obedece ao ritmo de Deus, até o milagre obedece. O sábado era um sinal de aliança, um tempo para descansar, confiar e lembrar. E mais uma vez, mesmo com tudo isso, alguns saíram no sábado para procurar maná e não encontraram. Porque há bênçãos que só estão disponíveis quando seguimos a instrução divina. O maná era um milagre que sustentava o corpo, mas também revelava o coração. E Deus, com paciência, ensinava seu povo a confiar. No deserto, o pão não veio da terra, veio do céu. E hoje, ainda vem. A cada manhã, Deus continua suprindo, ensinando e provando nossa fé, uma colher por dia.
O povo chegou a Refidim, lugar de terra seca, sem sombra, sem fonte, sem água. E então começa mais uma crise. Eles questionam Moisés. Dizem: nos tiraste do Egito para morrermos de sede? Murmúrio, desespero, gritos. E mais uma vez, a incredulidade os domina. Moisés clama a Deus: que farei com esse povo? Estão prestes a me apedrejar. A sede do corpo revelou a sede da alma. Eles estavam sedentos não apenas de água, mas de confiança. Faltava fé. Deus então dá uma ordem inusitada. Toma o cajado com que feriste o Nilo e fere a rocha em Horebe. Uma pedra, um lugar seco, um símbolo de dureza. Mas ali, Deus mostraria que até o impossível obedece à sua voz. Moisés obedece. Diante de anciãos e do povo, ele se aproxima da rocha, levanta o cajado e com um golpe firme, fere a pedra. E então, das entranhas do impossível, jorra água. Um rio em pleno deserto. Um milagre que rompe a lógica. Deus não tirou água de um poço. Deus não enviou uma nuvem. Deus abriu uma fonte de onde jamais se esperaria. Porque assim é o Senhor. Quando tudo parece seco, duro e sem esperança, Ele mostra que o milagre vem de onde ninguém espera. A rocha ferida se torna símbolo do Cristo que seria ferido na cruz. E como a água no deserto, Ele traria vida para um mundo sedento. O milagre não estava na rocha, estava na obediência, estava na fé, e estava na provisão divina que não falha. Mas o povo ainda não entendeu. Moisés dá nome àquele lugar: Massá e Meribá, teste e contenda, porque ali o povo questionou: está o Senhor no meio de nós ou não? Essa é a raiz da murmuração. Quando a dor nos faz duvidar da presença, quando a crise nos faz esquecer o que Deus já fez. Mas a resposta de Deus não foi castigo, foi milagre, foi água, foi sustento. Porque mesmo quando duvidamos, Ele continua sendo fiel. E nos mostra que a fé não é construída apenas nos montes, mas nas secas, nas pedras e nas horas em que tudo parece perdido. A rocha foi ferida e a água jorrou. O impossível obedeceu à voz do Altíssimo. E assim, o povo seguiu, saciado pela graça, sustentado pela fidelidade. E cada gota daquela água era uma resposta à pergunta que ecoava em seus corações: está o Senhor no meio de nós? Sim, Ele está. Amaleque surge sem aviso. Um povo nômade, cruel, traiçoeiro. Atacam covardemente os mais fracos, os cansados, os doentes, os que vinham por último na caminhada. O povo de Deus, que ainda se acostumava à liberdade, agora precisa aprender a guerrear. Mas essa não seria uma batalha comum. Moisés convoca Josué, escolhe homens e sai à peleja contra Amaleque. Ele mesmo subiria ao monte com o cajado de Deus nas mãos. E assim foi. Enquanto Josué lutava no vale, Moisés permanecia de pé, no alto, com os braços erguidos aos céus. E algo sobrenatural começou a acontecer. Enquanto os braços de Moisés estavam levantados, Israel prevalecia. Mas quando os braços caíam, Amaleque tomava vantagem. Essa batalha não era apenas no campo, era espiritual. Era uma guerra de resistência, de fé, de intercessão. E Moisés, humano como nós, começou a se cansar. Os braços pesavam. A luta não era de minutos, era de horas. E então, dois homens surgem como símbolo da comunhão: Arão e Hur.
um de cada lado, sustentando os braços de Moisés. Enquanto ele permanecia firme, sustentado, Israel avançava. O povo não vencia apenas com a espada, vencia com oração, com unidade, com dependência total de Deus. Essa cena nos mostra que há guerras que só se vencem quando permanecemos com os braços levantados, mesmo que precisemos da ajuda de outros para não desistir. O sol se pôs, e Josué venceu Amaleque ao fio da espada. Mas a vitória foi registrada não apenas nas armas, foi registrada no monte, nos céus, na fé. Deus manda que se escreva aquilo num memorial, e Moisés edifica um altar. Dá-lhe um nome. O Senhor é minha bandeira, porque naquele dia, Israel entendeu que suas vitórias não vêm da força, mas da dependência. Que há lutas invisíveis sendo travadas enquanto oramos. Que há inimigos que só são derrotados quando os braços da fé permanecem firmes. E que nunca devemos lutar sozinhos. A intercessão de Moisés, a obediência de Josué, o apoio de Arão e Hur, todos foram peças de um mesmo propósito: vencer com Deus. E hoje, se suas forças estiverem acabando, lembre-se, você pode erguer os braços de alguém. Enquanto muitos esperam que o fim venha como um estrondo repentino, a palavra nos alerta que o verdadeiro fim começa de forma mais sutil nos corações. É ali, no altar secreto da alma, que o último engano se levanta, o culto ao próprio eu. Vivemos dias em que o homem se ama mais do que ama a Deus. Pregações ensinam que você é o centro, que Deus existe para realizar seus sonhos. E o trono do Altíssimo é trocado por espelhos, onde o único Deus visível é o reflexo da vaidade humana. Esse é o engano final, e ele já está entre nós. A Bíblia é clara. Nos últimos dias, os homens seriam amantes de si mesmos. E não é exatamente isso que vemos? Redes sociais cheias de pregadores da autoestima, influenciadores do ego, cultos à imagem, performances travestidas de adoração. O evangelho do arrependimento deu lugar ao evangelho da autopromoção. As lágrimas nos altares foram substituídas por filtros digitais. E quem ousa pregar o verdadeiro arrependimento é taxado de fanático, ultrapassado ou até de sem amor. Mas esse é o último teste. Porque quem adora a si mesmo não suportará servir a um Cristo que exige cruz. O falso evangelho alimenta o ego, mas o verdadeiro evangelho o crucifica. E é por isso que a separação está acontecendo. Os que buscam conforto para o ego estão se afastando dos que carregam o fardo da verdade. Deus está peneirando o seu povo. O joio se exalta, o trigo se humilha. E no meio dessa peneira, o Espírito sussurra: sai do meio deles, povo meu. O chamado final está soando. Chegamos ao limiar da última porta. Não há mais tempo para debates teológicos ou guerras de opiniões religiosas. A separação já está em andamento. Uns estão dormindo em berços de ilusão. Outros estão vigiando com as lâmpadas acesas. Jesus foi claro. 5 eram prudentes. 5 eram loucas. E não houve aviso antes da porta se fechar. O chamado agora não é para ser famoso. É para ser fiel. E os que têm ouvidos espirituais sabem que algo está prestes a acontecer. Algo que o mundo não está preparado para ver. Aqueles que permaneceram firmes, mesmo em meio à zombaria, à rejeição e à escassez de aplausos, serão como as virgens prudentes. Não buscaram holofotes, buscaram a presença. Não se alimentaram de promessas de prosperidade, mas de pão e lágrimas. São esses que não negociaram seus princípios por seguidores, que não venderam sua fé por relevância digital. Serão poucos, sim, mas serão selados, porque Deus nunca precisou de multidões.
Ele sempre trabalhou com remanescentes. E esse remanescente está se levantando agora. Você que ouviu até aqui, não foi por acaso. O Espírito Santo está te chamando para sair do engano e voltar ao altar. É hora de deixar as distrações, os aplausos fáceis, os palcos humanos e voltar à caverna de oração. A separação final está próxima entre os que vivem para si e os que morreram para si. Entre os que seguem um Cristo conveniente e os que seguem o Cordeiro até o fim. Escolha hoje. Decida agora. E se esse vídeo falou com você, compartilhe. Leve essa mensagem adiante. Porque talvez essa seja a última chance de alguém acordar.